Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bateria de exercícios de divisão. E observação, se você está aprendendo divisão, se você nunca fez nenhuma divisão na sua vida, eu não aconselho você a assistir direto essa aula. Essa aula é para quem já sabe o que é uma divisão, sabe o conceito de divisão, mas tem dificuldade em fazer questão de desdivisão entre números inteiros e divisões com números decimais. Eu vou começar com questões bem fáceis de divisão, mas eu não vou explicar o conceito em si de divisão, beleza? Então vem comigo, se você souber fazer todos esses exercícios aqui de divisão, provavelmente você tá mandando bem em divisão. Então vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte, 429 dividido por 3. Então eu vou primeiro montar aqui a minha divisão, 429 dividido por 3. E eu vou começar pegando esse 4 aqui, porque eu consigo dividir o 4 pelo 3, então eu consigo pegar só ele. 4 dividido por 3, aí você tem que pensar o seguinte, quem que multiplicado por 3 chega a 4 ou chega perto ali de 4? O 1. Se você pensar, 3 vezes 1 dá o próprio 3, então eu vou diminuir aqui 3. 4 menos 3 sobra 1. Agora que sobrou 1 aqui, eu tenho outra pessoa para baixar, né? Outro número para baixar, eu vou abaixar o próximo número, que é o 2. E aí você precisa pensar, quem que multiplicado por 3 dá 12 ou chega mais próximo de 12? E aí, se você pensar, é o 4, porque 4 vezes 3 dá exatamente 12. Então, eu vou diminuir aqui 12, 12 menos 12, 0. Acabou por aqui? Não, porque eu ainda tenho 9 para abaixar. Então, eu abaixei esse 9 aqui. E agora eu vou pensar o quê? Quem que vezes 3 dá 9 ou chega perto de 9? O próprio 3. 3 vezes 3 dá exatamente 9. E aí 9 menos 9 dá 0, e aí fechou a conta, não tem mais ninguém para baixar, e o resto é 0. Perfeitinha, bonitinha, redondinha essa continha. Se você quisesse fazer a prova real de todas as nossas contas, é só você pegar esse 143 e multiplicar por 3 aqui. Como o resto é 0, a gente não precisa somar nada, enfim, e aí você veria que dá exatamente 429. Se você conseguiu entender esse conceito, tenta fazer a letra B, sem minha ajuda, e aí se você não conseguir resolver, pausa o vídeo e depois assiste a resolução, mas eu espero que você esteja fazendo aí com papel e caneta na mão. Não dá pra você aprender a fazer uma divisão sem estar tentando fazer, beleza? Então vamos lá. 560, essas duas primeiras vão ser bem tranquilas. Dividido por 4. Novamente, eu consigo pegar o 5, porque o 5 eu consigo dividir pelo 4. E aí, 4 vezes 1 dá 4, porque se fosse 4 vezes 2 dá 8, já passaria de 5. E aí, aqui eu vou diminuir 4, 5 menos 4 sobra 1 e vou abaixar o 6. Aí agora, quem que vezes 4 dá 16 ou chega perto de 16? O próprio 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 menos 16, 0. Acabou a conta aqui? Não, porque eu ainda tenho 0 para baixar. Então, eu vou baixar esse 0 agora. Quem que vezes 4 dá 0 ou chega perto de 0? O próprio 0. 0 vezes 4 dá exatamente 0. Então, eu vou diminuir 0 aqui. 0 menos 0 vai dar 0. Então, vai fechar a conta aqui. Observação. Se você fizer 140 vezes 4, vai dar exatamente 560, beleza? Conseguiu fazer esses dois exercícios? Entendeu esses dois exercícios? Vem agora pra gente começar a fazer exercícios não tão simples assim. Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, a gente tem 130 dividido por 8. Vou montar aqui a nossa continha, 130 dividido por 8. E aí, se você reparar agora, eu não consigo pegar o primeiro número só e dividir por 8, porque 1 é menor que 8. Então, eu vou ter que pegar o 13, porque 13 é maior que 8, então a gente consegue começar essa divisão. E aí, se você pensar, quem que vezes 8 dá 13 ou chega perto de 13? 8 vezes 1, porque 8 vezes 2 daria 16, já passaria de 13. Então, a gente vai ter que começar pelo 1. 8 vezes 1, então, dá 8, vou diminuir aqui. 13 menos 8 vai dar 5, certo? Porque para chegar em 13 faltam 5. E aí, faltou 5 aqui. Agora, tem mais o 0 para baixar, então eu tenho que abaixar esse 0. Quem que vezes 8 dá 50 ou chega perto de 50? Se você lembra da tabuada de 8, 8 vezes 5 dá 40. Ou então, ó, vou anotar aqui, 8 vezes 5, 40. E 8 vezes 6 vai dar 48. O próximo vai passar, 8 vezes 7. Então, vai ser 8 vezes 6. Então, vou botar aqui o 6 e vou diminuir 48. 50 menos 48 sobre o 2. Se você for aluno, por exemplo, do 6º ano, sua continha para aqui. Você coloca aqui e resta 2. Só que, provavelmente, você não é aluno do 6º ano, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar essa divisão. Só que não tem mais ninguém para eu abaixar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a vírgula aqui e vai adicionar um 0 aqui. E a partir desse momento, sempre que a gente estiver sobrando e não tiver mais ninguém para abaixar, depois de ter colocado a vírgula, a gente pode ir adicionando 0 quantos forem necessários. Então, vamos lá. Quem que vezes 8 dá 20 ou chega perto de 20? 8 vezes 2, né? Porque 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 é 16. E 8 vezes 3 já passaria, daria 20 e poucos. Então, vou diminuir aqui de 20, eu vou diminuir aqui 16, vai sobrar 4. E aí, novamente, eu não consigo dividir 4 por 8. Então, eu tenho que acrescentar um 0 aqui. Quem que vezes 8 dá 40 ou chega perto de 40? 8 vezes 5.
Então, 8 vezes 5 dá exatamente 40 e aí a gente consegue finalizar essa continha. Espero que você tenha entendido. Vamos pro próximo. E se você não fez esse sozinho, pausa o vídeo, tenta fazer. E se você não conseguir, aí tu assiste a resolução. Vem comigo. Aqui não pegou esse 0, né? Mas aqui, gente, ó, vou botar um pouco pra baixo, tá vendo? Restou 0 aqui. Vou colocar assim, pronto. Então, vamos para essa aqui agora. 170 dividido por 4. Então, vai ficar, consigo dividir 1 por 4? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar o 17. 17 por 4, vamos ver. 4 vezes 4, 16. Então, 4 vezes 4 vai dar 16 e vai sobrar aqui 1. Aí, agora o que a gente faz? Ainda tem um 0 para baixar, então a gente não coloca a vírgula agora. Vou baixar esse 0 aqui. 4 vezes quem dá 10, eu chego perto de 10. 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, vou diminuir aqui 10 menos 8, deu 2. Consigo abaixar mais alguém? Não, não tem ninguém ali para baixar. Então, o que eu vou fazer? Adicionar a vírgula e vou adicionar um 0. 4 vezes quem dá 20, eu chego perto de 20. 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá exatamente 20 e aí a gente fecha essa conta redondinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar continhas que a gente já não consegue. Por exemplo, aqui, eu conseguia pegar o 13 e dividir pelo 8. E quando a gente de cara já não consegue porque o número é menor. Então, vamos ver como é que a gente vai ter que fazer para resolver e depois a gente vem para algumas continhas com vírgula. Que são esses dois exemplos que eu vou fazer aqui. Eles estão fora da ordem, mas não tem problema. Agora eu vou fazer a Kylie, mas depois eu vou voltar e vou fazer o restante. Só pra gente ter uma ordem melhor, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente vai pegar o 1 e a gente vai dividir por 8. Mas, pô, eu não consigo dividir 1 pelo 8, né? 1 ele é menor que 8. Então, de cara, eu já não consigo fazer essa divisão. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou adicionar o 0 e a vírgula. Eu vou adicionar o 0 e a vírgula e eu vou poder adicionar um 0 aqui. E agora, de fato, eu consigo. 10 eu consigo dividir pelo 8. Então, aí a gente começa a divisão. 8 vezes quem dá 10, eu chego perto de 10. 8 vezes 1, né? 8 vezes 1 dá exatamente 8. E 10 menos 8, sobrou 2. Consigo dividir o 2 pelo 8? Não. Então, o que eu faço? Eu adiciono um 0. Cara, eu não preciso adicionar uma vírgula. Não, a gente já tem uma vírgula, então a gente já pode adicionar quantos zeros você quiser. E agora, vamos ver aqui. Quem que vezes 8 dá 20? Eu chego perto de 20. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3 vai passar. Então, vai ser 8 vezes 2. 8 vezes 2, então, dá 16. 20 menos 16, sobra 4. Novamente, não consigo dividir o 4 pelo 8. Adiciono mais um 0 aqui. 40. Quem que vezes 8 dá 40? Eu chego perto de 40. A gente já viu essa continha 8. 8 vezes 5, 40. Então, vou diminuir aqui e sobrou nada. Fechamos a conta. Então, 1 dividido por 8 vai dar 0,125, beleza? Agora, tenta fazer essa aqui do lado sozinho e se você não conseguir, vamos lá. 27 dividido por 5. Então, vamos lá. Consigo dividir o 2 pelo 5? Não. Então, a gente vai ter que pegar direto 27. Quem que vezes 5 dá 27? Eu chego perto de 27. 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 27 menos 25 sobra 2. Então, a gente vai ver. Consigo dividir o 2 pelo 5? Não, não tem ninguém para baixar. Coloco a vírgula e adiciono 0. E aí, 4 vezes 5 dá 20. Então, a gente fecha a conta exatamente aqui. Bem, por enquanto, todas as nossas continhas foram de números inteiros e aí dando números decimais ou não. Então, essas duas continhas são números inteiros, que quando a gente dividiu, a gente encontrou um número decimal. E a gente tinha essas continhas aqui também, que foram números inteiros. Só que se, por exemplo, eu quisesse começar dividindo números decimais, por exemplo, 0,3 dividido por 2, 0,05 dividido por 0,06, como é que a gente divide números decimais? E a gente tem duas opções, duas maneiras de pensar. Ou você pode pensar que você vai multiplicar os dois números por múltiplos 10, por 10, por 100, por 1000. Ou você pode pensar em, como geralmente eu penso, em igualar a quantidade de casas decimais e depois tirar a vírgula. Na verdade, os dois jeitos são literalmente a mesma coisa. Só que um jeito você vai, de fato, pensar e no outro, não sei, acho que eu me perdi quando eu tava falando, mas você vai entender. Vem aqui comigo. Ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10,2 dividido por 2, por exemplo. Então, aqui a gente tem um número decimal dividido por um número inteiro. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar o seguinte: quantas casas decimais tem esse número aqui? Tem uma casa decimal. O que é casa decimal? É números depois da vírgula. Aqui não tem nenhuma casa decimal, porque nem tem vírgula aqui. Na verdade, a vírgula está aqui, mas a gente pode omitir ela, né? Como aqui tem uma casa decimal e aqui não tem nenhuma, eu vou ter que multiplicar esses dois por 10. Por que por 10? Porque o 10 tem um zero, vamos dizer assim. Então,
Então, para essa vírgula aqui sair, para ela sumir, para ela vir para cá depois do 2, a gente vai ter que multiplicar por 10. E aí, quando eu multiplico por 10, essa vírgula vai vir para cá. Então, vai acabar que vai ficar a divisão de 2 números inteiros. Só isso. Você vai ter que multiplicar ou por 10 ou por 100 por 1000, mas com o objetivo de quê? Com o objetivo que a vírgula suma, tá? Ela vai para depois do último número, né? Do último algarismo. Então, aqui nesse caso, como tem uma casa decimal só, eu só vou precisar multiplicar por 10. Só que, obviamente, tudo que você fizer desse lado, você vai ter que fazer desse lado aqui. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui, vou multiplicar por 10 aqui também. Multiplicando por 10 aqui vai ficar, então, 102, que a vírgula anda para cá. E multiplicando por 10 aqui, 2 vezes 10 vai dar 20. Pronto. Então, se eu quisesse fazer a divisão 10,2 dividido por 2, eu ia ter que fazer, na verdade, a divisão 102 dividido por 20. Posso te mostrar aqui a calculadora? Se você ver uma calculadora, ó, 10,2 dividido por 2 vai dar 5,1. E se você fizer 102 dividido por 20, também vai dar os mesmos 5,1. Então, vamos lá. Esse aqui, a gente tem duas casas decimais aqui, e aqui a gente tem só uma casa decimal. Do jeito tradicionalzão, você teria que pensar que você tem que multiplicar por 100. Porque se você multiplicar por 10 dos dois lados, por mais que esse aqui vire um 8, esse aqui ainda ia manter com a vírgula. Então, não adianta nada você multiplicar por 10. Então, você tem que multiplicar por 100 dos dois lados. E aí, esse carinha aqui, a vírgula ia andar para depois do 2, e aqui ia ficar 80. Mas eu vou tentar fazer do meu jeito, que é, se eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui eu vou ter também duas casas depois da vírgula. Como aqui eu só tenho uma, eu vou adicionar um zero aqui. Depois disso, ignora a vírgula. Ignorando a vírgula, que número que fica aqui, ó, só tampar ela mesmo. Ficou 432. Ignorando a vírgula, que número que ficou aqui? 0,80. E 0,80 é a mesma coisa que 80. Pronto. E agora é essa divisão que eu vou fazer aqui. 432 por 80. Consigo dividir o 4 por 80? Não. 43 por 80? Não. Então, vou ter que pegar direto o 432. Então, 80 vezes quem dá 432? Vou fazer 80 vezes 5 aqui no meu rascunho. 5 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 5 vezes 8, 40. 400. 80 vezes 6 já dá 480, então ia passar. Então, vai ter que ser por 5 mesmo. Vou adicionar o 5 aqui e vou diminuir 400 desse lado. 432 menos 400 vai sobrar 32. Consigo dividir 32 por 80? Não. Então, o que temos que fazer? Colocar a vírgula e adicionar um zero aqui, porque não tinha ninguém para abaixar. Agora, eu vou pensar, quem que vezes 80 dá 320 ou chega perto de 320? 80 vezes 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Então, eu vou adicionar o 4 aqui e fechou a conta certinho. Vai dar 320. 320 menos 320, sobrou nada. Então, vamos lá. 5 dividido por 1,6, aonde que eu vou ter que aí adicionar? Então, a gente tem aqui um número que tem uma casa depois da vírgula e aqui a gente não tem. Então, eu vou ter que adicionar uma vírgula aqui depois do 5 e vou colocar só uma casinha depois dele. E aí, depois que a gente igualou a quantidade de casas decimal, a gente ignora a vírgula. Então, ignorando a vírgula aqui fica 50 e ignorando a vírgula aqui fica 16. Então, na verdade, eu tenho que fazer 50 dividido por 16. 16 vezes quem der 50 chega perto de 50. Vamos fazer aqui 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com que foi 4. Então, vai ser por 3 e vou diminuir aqui 48. 50 menos 48 vai sobrar 2. E aí, então, a gente vai ter que fazer o quê? Que não tem ninguém para aqui para a gente abaixar. Vai colocar a vírgula e vai adicionar um zero aqui. 16 vezes quem der 20 eu chego perto de 20. 16 vezes 1. Então, vou diminuir 16 aqui. 20 menos 16, 4. Novamente, não consigo dividir o 4 por 16, adiciono um zero aqui. 16 vezes 2 vai dar 32. Então, vou diminuir aqui 32. 42 menos 32 vai sobrar 8. 8 não consigo dividir, vou adicionar um zero de novo. Fé em Deus. 16 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5. Vai 3, vai dar 8. Então, aqui vai ser por 5, vai dar certinho esse aqui. Então, vou diminuir 80 e fechamos a conta. Então, 5 dividido por 1,6 vai dar 3,125. No final, gente, a dificuldade está em igualar a quantidade de casas decimal. Depois que você faz isso, vira uma divisão normal. Então, assim, não tem problema nenhum, beleza? Agora, esse aqui, vamos lá. Lembrando que tenta fazer sozinho antes de você... Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Antes de você tentar ver a minha resolução, beleza? Não adianta nada ficar só vendo aí. Aqui tem duas casas depois da vírgula aqui, não tem, a vírgula não tá aqui, né? Ela tá aqui, ela tá, né? Tá depois do 5.
Então, eu vou colocar a vírgula aqui e adicionar quantas casas depois da vírgula? 2 casinhas. E vou repetir esse carinha aqui. Agora que a gente já adicionou, eu vou tirar a vírgula desse e tirar a vírgula desse. Então, aqui ficou 500 dividido por quanto? 002. Só que 002 é a mesma coisa que 2, concorda? Então, vai ficar 500 dividido por 2. Olha que tranquila essa divisão aqui. Consigo dividir o 5 direto pelo 2. 2 vezes 2 dá 4 e sobra aqui 1. Vou abaixar o 0. Quem que vezes 2 dá 10, eu chego perto de 10. O 5. 5 vezes 2 dá exatamente 10. 10 menos 10 vai dar 0. Opa! Vai dar 0. Abaixo esse 0 aqui. 2 vezes quem? Dá 0, chega perto de 0. O próprio 0. 0 vezes 2, 0. E aí a gente, de fato, fecha essa conta. Então, 5 dividido por 0,02 dá 250. Parece estranho, mas não é. Porque o que é uma divisão? Porque, muitos alunos falam assim, nossa, mas 5 dividido por 0,02 dá 250, professora. Já parou pra pensar nisso? Porque, assim, divisão nada mais é do que, por exemplo, se eu quisesse pegar, sei lá, 4 lápis aqui, vou dar uma viajada rapidinho. 4 lápis e dividir para 2 pessoas. O que é isso? Eu tô pegando 4 coisas e dividindo para 2. O que significa isso? É ver quantas vezes esse 2 encaixa em 4. Quantas vezes o 2 encaixa em 4? 2 vezes, tanto que 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Por exemplo, se eu fosse dividir 6 coisas agora para 2 pessoas, é ver quantas vezes o 2 encaixa em 6. No caso, seria 3. Por isso que 6 dividido por 2 dá 3. Então, você pegar um número muito pequenininho e dividir, quer dizer, pegar o 5 e dividir por um número muito pequenininho, cara, esse número muito pequenininho cabe muitas vezes dentro desse número 5. Tanto que se você diminui cada vez mais esse número, vai dar um número cada vez maior no resultado. Porque um número muito pequenininho dentro de um número vai dar um número muito de vezes. Fez sentido? Espero que sim. Porque essa ideia de divisão é muito boa e buga muita gente. Então, vamos para a próxima aqui. Agora, vamos lá. Temos aqui uma casa decimal e aqui a gente tem 3 casas decimais, né? 3 casas depois da vírgula. Vou ter que adicionar 2 casas aqui para ficar com a mesma quantidade. Então, vai ficar 3,6, vou adicionar 2 casinhas. Lembrando que eu posso adicionar quantos zeros forem necessários, não importa, tá? Lembrando que depois do último número, claro, não posso adicionar 0 onde eu quiser. Agora, depois disso, eu faço o quê? Ignoro a vírgula. Ignorando a vírgula vai ficar 3,600 e aqui, ignorando a vírgula, 0005 é a mesma coisa que 5. Tirar a minha fuça, senão eu vou atrapalhar. E aí a gente tem o seguinte, consigo dividir o 3 pelo 5? Não! Agora a gente consegue dividir o 36 por 5. 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35. Então vai ser por 7 e vai sobrar 1. E aí eu vou abaixar aqui esse 0. Quem que vezes 5 dá 10, eu chego perto de 10. 5 vezes 2, 10. Vou diminuir aqui. Deu 0, abaixei o 0. Abaixou, eu tenho que dividir. Quem que vezes 5 dá 0, chega perto de 0? O próprio 0. 0 vezes 5, então, dá 0. E aí a gente fecha a conta, beleza? Agora vamos para essa aqui do lado. 0,09 dividido por 0,9. Aqui eu tenho 2 casas decimais, então vou ter que ter 2 casas decimais aqui. Já tenho uma, então é só adicionar um 0. Ignorando a vírgula, que número que ficou aqui? 009, que é a mesma coisa que 9, né? E que número que ficou aqui? 0,90, né? Tirando a vírgula, ficou 90. Então, pronto. Consigo dividir o 9 por 90 de cara? Não. O que eu tenho que fazer? Colocar um 0, a vírgula aqui, e adicionar um 0 do outro lado. Quem que vezes 90 dá exatamente 90? 1, né? 90 vezes 1 dá o próprio 90. E aí a gente fecha a conta. Agora, como um extra, eu vou mostrar para vocês algumas continhas que a gente não precisa fazer conta em si. A gente consegue sempre fazer de cabeça. E quais são elas? Claro que assim, não é só isso aqui que a gente consegue fazer de cabeça, mas assim, de maneira geral, isso aqui é muito importante que você saiba manipular fazendo de cabeça e não fique perdendo tempo. Principalmente se você está falando aí de um vestibular, que às vezes não tem tanto tempo assim para você ficar fazendo conta. Isso aqui também impede que você erre muita conta boba. Agora, o que você vai fazer? Quando você... Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Por exemplo, 456 dividido por 100. Você dividir por 100, dividir por 1000, por 10, por múltiplos de 10, né? Por potências de 10, o que você está fazendo, na verdade, é andar com a vírgula, beleza? Por exemplo, 456. Aonde está a vírgula, princesa? A vírgula está no final. Se ele é um número inteiro, a vírgula vai estar no final, né? Então, você dividir por 100, você vai andar 2 casinhas decimal nesse sentido de cá. Não vou falar direita e esquerda, senão eu vou errar. E aí, dividir por 100, você vai andar 2 vezes. Você sempre vai andar a quantidade de zeros que tiverem, beleza? Então, se você dividir por 100, você vai andar 2 vezes com a casinha. Então, ó, andei uma, andei 2. A vírgula vai ficar aqui depois do 4. Então, 4,
456 dividido por 100 vai dar 4,56. Beleza? Agora, eu vou fazer aqui. Esse número aqui dividido por 10. Dividir por 10, eu só vou andar uma vez, porque só tem um zero, o 10. Então, eu vou andar uma casinha no sentido de cá. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, eu vou repetir. Vai ficar 5,4689. Agora, e se fosse multiplicar por 100? Quando eu dividi por 100, a gente falou que andava no sentido para cá. Multiplicação, você vai andar no sentido contrário. Então, você multiplicar por 100, você vai andar duas vezes com a vírgula, só que no outro sentido. Então, andou uma, vai ficar 3,7. Andou mais uma, vai ficar 37. Como essa vírgula está no final, não tem nenhum número aqui, então a gente pode só deixar assim 37. Eu não preciso botar a vírgula 00, beleza? Agora, 1.456 dividido por 1.000. Quanto que vai dar? Vamos fazer a continha aqui. Eu vou ter que andar quantas vezes com a vírgula? 1, 2, 3. Lembrando que a vírgula está no final. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 1,456, beleza? Agora, 9.783 dividido por 10.000. Quantas vezes eu vou andar? 1, 2, 3, 4. A vírgula não está ali, então ela está no final. Eu vou andar 1, 2, 3, 4. E não vai ficar 0,970. O que a gente vai fazer? Eu vou colar um zerinho aqui na frente, né? Então, vai ficar 0,9783. Se você fizer essas contas do jeito que a gente estava fazendo, ia dar o mesmo resultado, tá? Mas, obviamente, eu não vou ficar fazendo essa conta se não tem a menor necessidade. Agora, esse aqui, vou andar quantas vezes? Vou andar duas. A vírgula está no final, andei uma, andei duas. Então, vai ficar 56,78. Existem também outras continhas que dá pra gente fazer de cabeça, tem uns macetes bem legais. Então, se você quiser a parte 2 desse vídeo e eu continuar dando esses macetes e fazer mais exercícios de divisão, já deixa aí nos comentários se você curtiu essa aula. Se você quer ver algum outro tema que a gente faça uma bateria de exercício aí, também deixa nos comentários. Se você curtiu esse vídeo e te ajudou de alguma maneira, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você está procurando aula de particular de matemática, o link vai estar aqui na descrição para você ter aula comigo. Um beijo, até o próximo vídeo.